Querido amigo, depois desse momento inicial tão importante de cada programa, onde compartilhamos e oramos, edificando-nos mutuamente, temos diante de nós a tarefa de estudarmos o capítulo 14 do livro de Gênesis. São 24 versículos com uma divisão clara dos assuntos narrados. Do versículo 1 ao 11, temos o relato e o registro da primeira guerra da humanidade. Do versículo 12 até o 17, temos o relato da prisão de Ló e da sua libertação por Abrão. E do versículo 18 até o 24, temos o relato do encontro entre Abrão e Melquisedeque, o primeiro sacerdote da história. Depois de termos visto no capítulo 13 as diversas experiências de Abrão, temos que estudar cada uma dessas partes do capítulo 14. Então, em primeiro lugar, nos versículos 1 até 11, nós vamos ver o relato da primeira guerra registrada na história bíblica. Essa é uma guerra de 4 reis contra 5 reis, num local conhecido da história bíblica. Essa primeira guerra aconteceu no vale de Sidim, que na verdade é o Mar Salgado, ou também conhecido como Mar Morto, ou ainda Mar de Arabá, conforme nós lemos nos versículos 3 e 10. Nos versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sidoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, e esta é Zoar. Nossa, quantas palavras difíceis, não é mesmo? Esse é um relato interessante porque os 4 primeiros reis se ajuntaram para derrotar os reis de Sodoma e Gomorra e outras 3 nações amigas. Os reis dessas 5 nações foram derrotados e levados cativos. Embora alguns críticos rejeitem esse registro bíblico, com a arqueologia, monumentos têm sido encontrados, assim como inscrições com os nomes dessas nações. Eles realmente fazem parte da história, eles realmente existiram. Sabe-se hoje, prezado amigo, que Elão é parte do Irã moderno, que os outros 2 reinos provavelmente são da região da Turquia, e um deles ainda da região da Babilônia, hoje o país que conhecemos como o Iraque. Exatamente, então eles são registros históricos. Isso é importante porque o registro bíblico é confirmado. Assim temos aqui o registro da primeira guerra da humanidade. Mas esse é um registro triste. E sabe por quê? Porque aqui vemos como a humanidade começou cedo com essa prática odiosa e tão violenta que é a guerra. O versículo 3 diz assim: Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Imagine só esse conflito. Quantas vidas foram ceifadas, quantos lares foram desfeitos, mas na verdade esse é o resultado da guerra e da ambição do ser humano. A vitória foi obtida pela confederação dos 4 reis saqueadores que mantiveram os 5 reis derrotados, servindo-os por um espaço por um período de 12 anos. Isso nós vemos no versículo 4. Essa servidão era do tipo chamado vassalagem, isto é, os reinos derrotados tinham obrigação de pagar pesados impostos, pesados tributos aos reis vencedores. E com isso tudo, o povo sofria, pois a carga de impostos era sempre muito alta. Nos versículos 5 a 7, encontramos o relato de que esse grupo de 4 reis ainda atacou e juntos subjugaram mais nações. Mas também nós lemos nos versículos 8 a 10 que eles mostram que houve um levanto contra esse domínio violento. E no versículo 8, literalmente, diz as seguintes palavras: Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. A reação é que se podia esperar. Depois de 12 anos de domínio e de pesadas taxas, houve uma reação contra essa humilhante situação. Mas assim como acontece em nossas vidas espirituais, quando não nos preparamos bem para as batalhas,
corremos o risco de sermos derrotados de uma maneira ainda mais contundente. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles 5 reis. Ao enfrentar um inimigo poderoso, eles foram novamente derrotados e tiveram que fugir para o Vale de Sidim, isso é, para o Mar Salgado ou o Mar Morto. E no caminho de fuga, muitos morreram caindo nos poços de betume daquela localidade. Mas o mais triste ainda é o relato que aparece nos versículos 11 e 12, que dizem o seguinte: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Você percebeu que situação delicada se encontrava Ló? Por ter escolhido em primeiro lugar as campinas verdejantes do Jordão, conforme vimos no programa anterior, em 13 e 11, Ló foi se aproximando cada vez mais de Sodoma e Gomorra, e depois começou a morar lá na própria cidade. Então, além da frouxidão espiritual daquele povo, que era pecador diante do Senhor, Ló acabou se envolvendo com eles e foi penalizado nessa guerra. Podemos conjecturar que a guerra se deu por motivos comerciais. Por quê? Porque na localidade havia muitos poços de betume, que, em palavras de hoje, quer dizer que havia naquela localidade muito petróleo. Mas será que naquele tempo havia já uma procura por esse bem tão precioso como em nossos dias? Não, com certeza não. Como acontece hoje, com certeza não. Mas devemos perceber que o betume era usado na calefação das embarcações e certamente em outros tipos de construções que necessitavam de uma vedação completa. Você deve se lembrar que a Arca de Noé foi assim betumada e que foi Moisés também colocado no rio Nilo num cestinho como? Betumado. Então, o betume era valioso e a motivação da guerra pode ter sido muito bem comercial. E assim Ló também foi envolvido, pois sendo ele muito rico, chamou a atenção daqueles reis gananciosos. Querido amigo, chegamos agora na segunda parte do capítulo 14, onde nós verificamos o envolvimento de Abrão nessa situação. Abrão, com certeza, envolveu-se porque Ló, seu sobrinho, havia sido levado cativo. Vimos nesses 4 reis orientais que levaram presos os reis de Sodoma, de Gomorra, e que Ló também foi levado cativo, mas, na verdade, a pergunta surge: como é que foi que Abrão se envolveu? Como é que Abrão soube e se envolveu nesses acontecimentos? Abrão, que demonstrava fé crescente no Senhor, se colocou numa guerra arriscada sem que estivesse sido envolvido diretamente. Por quê? Porque ele queria libertar o seu sobrinho Ló. Mais uma vez, ele demonstrava o ser cuidadoso, o ser atencioso por esse seu sobrinho, que tinha perdido seu pai Arã, e que provavelmente tinha ficado sob a sua responsabilidade, sob a sua tutela. Como veremos nos versos posteriores, a vitória de Abrão foi surpreendente, porque ela foi obtida diante de uma confederação de 4 reis saqueadores que mantiveram 5 reis derrotados, servindo-os pelo espaço de 12 anos. Então, como é que se deu o envolvimento de Abrão nessa guerra? Ora, esse envolvimento aconteceu e a sua vitória aconteceram porque ele foi avisado da tragédia. As palavras do versículo 13 são as seguintes: porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Esse habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu. Ele era irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Podemos então ver, querido amigo, que Abrão tinha um grupo de homens com ele, com quem podia contar. Na verdade, Abrão foi se relacionando com os antigos moradores da terra e assim tinha companheiros com quem podia contar nessas horas de incertezas. Mas no versículo 14 nós lemos o seguinte: ouvindo Abrão que o seu sobrinho Ló estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Pelo número de servos que Abrão tinha, pode-se ver que ele era realmente rico. Na sua própria fazenda, ele tinha 318 empregados preparados para uma situação dessa de emergência.
Naturalmente, podemos supor que esses homens eram casados e tinham pelo menos um filho. Então, Abrão tinha mais do que esses 318, porque esses eram apenas aqueles que estavam preparados para entrar numa guerra e lutar. Deveriam haver também mulheres, crianças, assim como pessoas idosas sob a sua responsabilidade. De fato, então, Abraão era um homem abençoado por Deus. E aí o versículo 15 nos mostra que, além de ser rico, Abrão era também inteligente. Ele elaborou uma estratégia para libertar o seu sobrinho Ló. O versículo diz assim: e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-lhes e perseguiu-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Abraão os perseguiu até o norte de Damasco com uma estratégia militar muito boa, e assim ele conquistou essa vitória. O inimigo correu, deixando para trás de si o povo que ele havia sido capturado. E como vemos então, Abraão conseguiu resgatar tudo o que havia sido perdido, e aí os textos do versículo 16 e 17 dizem o seguinte: trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. E após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Zafé, que é o vale do rei. Aqueles reis haviam levado Ló, as mulheres e o povo, como quê? Como escravos. Eram reis impiedosos. Mas quando enfrentaram Abrão e os seus homens, eles foram derrotados e fugiram. Esta ação do patriarca impressionou muito os reis de Sodoma, de Gomorra e aqueles outros que estavam presos. E a atitude do rei de Sodoma, procurando Abrão para encontrá-lo, certamente foi com uma motivação de agradecer-lhe e oferecer-lhe gratificações. Quando contamos com a presença de Deus, podemos ser ousados e sermos uma bênção para outras pessoas, libertando-as dos seus problemas. Isso acontece conosco também. Haverá gratidão delas, mas devemos louvar a Deus que nos possibilitou de sermos usados por Ele para essa tarefa, para essa libertação. É essa atitude que veremos nos próximos versículos, no encontro de Abraão com Melquisedeque. Então, querido amigo, chegamos à parte final do nosso texto, dos versículos 18 a 24. Preparando-nos então para o final do programa, nós vamos analisar esses versículos e percebermos que lições eles podem nos ensinar. O texto dos versículos 18 a 21 dizem assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. É um relato interessante, não é mesmo? Quem era esse personagem e de onde veio esse homem chamado Melquisedeque? Diz o texto que ele era rei de Salém, mas que ao mesmo tempo ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas como é que foi que ele chegou a conhecer o Deus Altíssimo? Deus era realmente o único para Melquisedeque? Alguns críticos entendem que havia monoteísmo antes do politeísmo. Em outras palavras, todos os homens têm o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,18, quando ele afirma o quê? Que os homens conhecem a Deus, mas não o glorificam como Deus, como Criador. Mas aqui temos Melquisedeque. Ele era um sacerdote. Ele naturalmente teve um conhecimento correto do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E veio trazendo vinho e pão para o patriarca Abrão. Exatamente aqueles dois elementos da comunhão da ceia memorial. Agora, o que ele tinha em mente quando trouxe esses dois elementos para oferecer a Abrão? Melquisedeque é mencionado 10 vezes na Escritura. Além dessa referência aqui em Gênesis 14, 18, temos uma referência a Melquisedeque no Salmo 110, versículo 4, onde lemos: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois nós vamos encontrar outras referências
a Melquisedeque na carta aos Hebreus, nos capítulos 5, 6 e 7. Focalizaremos esse interessante personagem quando nós chegarmos lá, mas com certeza vai demorar muito, então vale a pena fazermos algumas observações a respeito dele já agora. Nada sabemos a respeito da origem de Melquisedeque. Não se menciona a sua genealogia. E isso é realmente estranho, porque temos visto e temos dito que o livro do Gênesis é um livro das genealogias, é o livro das famílias, das informações sobre as gerações. Nós não sabemos de onde ele apareceu, mas sabemos sim que ele apareceu para ser um tipo da pessoa de Cristo, que também não teve princípio, nem terá fim. Falando então sobre Melquisedeque, autor da Epístola de Hebreus, no capítulo 7, 1 a 3, diz o seguinte: diz que esse sacerdote era um tipo de Cristo, que também fez o serviço de um sacerdote, como aqueles da posterior ordem de Arão, da ordem dos levitas. Cristo, como sumo sacerdote, pertencia à ordem sacerdotal de Melquisedeque, porque assim como esse antigo sacerdote, Cristo não tinha origem humana e nem fim dos seus dias. Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abrão. Quando instituiu a ceia do Senhor, a ceia memorial, Jesus ofereceu o quê? Pão e vinho para os seus discípulos e a todos nós, os crentes de todos os tempos, como símbolos do quê? Do seu corpo partido na cruz por nós e do seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. O sacerdócio de Arão era só para o povo de Israel, porém o sacerdócio de Melquisedeque era um tipo do sacerdócio universal de Cristo para todas as nações. Mas vamos voltar agora para o capítulo 14 de Gênesis. No versículo 21, lemos o seguinte: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei do que é teu, do que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não me digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Nós temos aqui, prezado amigo, o testemunho de Abrão diante do rei de Sodoma. Abrão estava disposto a mostrar a sua fé em Deus e não se comprometer com aquilo que um rei pagão e infiel queria lhe dar. Abrão queria receber de Deus a recompensa por ter defendido aqueles que haviam sido injustamente levados cativos. Abrão queria receber de Deus a bênção de ter libertado seu sobrinho Ló. Ele não queria um pagamento humano. Deus lhe recompensaria. E além disso, nós podemos perceber que ele tinha recebido a bênção de Deus por meio de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Aquele oferecimento do rei de Sodoma foi com certeza uma tentação para o patriarca, mas graças a Deus, felizmente, Abrão já estava preparado para não cair nessa tentação. E ele tinha sido preparado naquele encontro inspirador que teve com Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. O que nós vemos aqui, então, é que Deus prepara os seus servos para enfrentarem algumas tentações. Abraão saiu de cabeça erguida de diante do rei de Sodoma, após ter rejeitado seus oferecimentos. Abraão tinha ao seu lado o Deus que criou os céus e a terra e demonstrava novamente a sua generosidade, o seu interesse pelos outros, quando disse que os rapazes, sim, que acompanharam ele deveriam ser pagos. Era muito justo que assim o fizessem. Abraão então intercedeu por aqueles que lutaram com ele na defesa daqueles reis. Mas quanto a ele mesmo, Abrão, ele não queria receber absolutamente nada para si mesmo. Ele confiava em Deus. Querido amigo, nós estamos chegando assim ao final de mais um programa. São muitas lições que a palavra de Deus está trazendo para nós.
Na verdade, o que nós temos que perceber aqui é que a vida de Abraão, com altos e baixos, e nós vamos ver ainda mais detalhes dessa vida nos próximos capítulos, nós vamos encontrar Abraão sendo edificado, sendo forjado na fogueira das provações a ser um homem de fé. E qual a implicação para nós? Isso implica para nós que, se quisermos ser homens usados por Deus, se quisermos ser considerados homens de fé, nós vamos passar também pela fornalha, pelo forno das provações, das tribulações, como temos visto com Abraão. É através das provações que Deus vai nos trazendo a perfeição, nos trazendo a maturidade, a sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Assim, nesses episódios todos, nós vemos Abraão andando passo a passo, caminhando para estar cada vez mais próximo ao Senhor Deus. São inúmeras lições, e eu espero que você esteja sendo capacitado pelo Espírito Santo para aplicá-las na sua vida diária. Assim como Abraão esteve na presença de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, eu oro também para que você encontre pessoas que amem, que sejam servas de Deus e que tenham ministração sobre a sua vida, para que você então possa cada vez mais crescer na imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Peça ao Senhor a mesma ousadia de Abraão. Peça ao Senhor a mesma possibilidade que Abraão teve de ser uma bênção para libertar aqueles que necessitavam de libertação. Daqui a instantes, ao encerrarmos o nosso programa, daremos o nosso endereço. Gostaria que você anotasse e escrevesse para nós. Transmita suas impressões. Diga-nos como temos chegado até você. Qual tem sido a validade dos nossos programas. Espero a sua companhia no nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Sem igual, salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.